Verso para memorizar. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se ao lugar que mais tarde recebera como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Hebreus capítulo 11, verso 8. Chegamos então ao centro do livro de Gênesis. A seção central contempla a jornada de Abraão, desde o seu primeiro chamado divino. A história desse homem de Deus é uma das mais importantes descritas na Bíblia. Saber quem foi Abraão é fundamental para entender a origem do povo hebreu. Porém, a história de Abraão também está diretamente ligada à Igreja de Cristo, não se resumindo apenas aos hebreus. Nas próximas 3 semanas que se seguem, conheceremos um pouco mais quem foi Abraão e entendermos a importância de sua história na compreensão de toda a narrativa bíblica. A cidade natal de Abraão era conhecida como Ur dos Caldeus. Possivelmente se localizava na parte sul da Mesopotâmia, na parte onde a Babilônia, a grande cidade de Nabucodonosor, mais tarde se situaria. A cidade de Ur era um centro educacional. Ali, alunos aprendiam a ler, escrever e resolver questões matemáticas complicadas. Acredita-se que no segundo milênio a.C., a cidade de Ur dos Caldeus possui uma população de pelo menos 300 mil pessoas. Tudo isso significa que Ur dos Caldeus, em seu auge, foi uma das cidades mais importantes do mundo antigo. Em Ur, a lã era manufaturada, embora grande parte da renda da cidade girasse em torno da religião. A principal divindade cultuada era Zigurate, uma pirâmide em forma de torre, e o templo dedicado ao culto de Nanar e sua deusa Lua. Foi dessa cultura politeísta que Deus chamou Abraão. Abraão era neto de Naor. Seu pai chamava-se Tera. Tera teve 3 filhos, o patriarca Abrão, Naor, nome de seu avô, e Arã. A família de Abraão faz parte da genealogia de Sem, um dos filhos de Noé. Arã, filho de Tera, irmão de Abraão, morreu precocemente. A Bíblia não fala sobre como Arã morreu. O texto bíblico apenas informa que Arã morreu antes que a família de Abraão migrasse para a cidade de Arã e fixar residência ali, até que Abraão seguisse rumo a Canaã. Inclusive, nesse ponto é importante entender que o nome do irmão de Abraão, Arã, não deve ser confundido com o nome da cidade mesopotâmica de Arã, visto que os dois possuíam o mesmo nome. Sobre Arã, o que de fato a Bíblia diz é que antes de morrer, ele foi pai de Ló, Milca e Isca. Dos filhos de Arã, obviamente Ló é o que teve mais importância dentro da narrativa bíblica. Ele seguiu Abraão e foi cuidado por ele. A família de Abraão vivia em tendas, possivelmente semelhante a dos beduínos de hoje. Algumas delas eram grandes o suficiente para abrigar vários cômodos, tendo cortinas como paredes. O chão era coberto por tapetes, e as laterais podiam ser levantadas para ventilação e baixadas para proteger contra animais e insetos na noite. Embora edificações e abrigos pudessem ser construídos naquele tempo, moradas portáteis era mais apropriado para Abraão e seus parentes, pois estes eram pastores nômades, que se mudavam de um lugar para outro, a fim de obter alimento e água para os animais. Às vezes, o número de tenda que uma pessoa possuía era sinal de riqueza. Quando Abraão e Ló moraram junto, por exemplo, Ló é descrito como proprietário de muitas tendas. A leitura bíblica nos conta que Tera, pai de Abraão, iniciou a mudança de Ur dos Caldeus para Canaã. Tera partiu levando Abrão, Sarai, esposa de Abrão, e seu neto Ló. Foram eles na direção nordeste, acompanhando o rio Eufrates. Entretanto, quando chegaram a Harã,
próximo à nascente do rio Eufrates, o pai de Abraão parou. E somente mais tarde, depois da morte de Tera em Harã, Abraão prosseguiu para Canaã. No entanto, no grande sermão pouco antes de seu martírio, Estevão declarou que Abraão ouviu o chamado de Deus para ir a Canaã, enquanto ainda se encontrava em Ur. Vejamos o texto. Assim disse Estevão: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, enquanto ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia de sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra, onde vocês agora vivem. Atos capítulo 7, verso 2 a 4. O fato é que não importa quando o chamado de Abraão aconteceu. O importante é que Abraão mostrou grande confiança em Deus ao deixar seu lar paterno e os seus parentes para viajar para uma terra desconhecida e não identificada. Desde então, Abraão esteve sempre em movimento, sendo sempre um imigrante, razão pela qual também foi chamado de estrangeiro. Em sua jornada esteve suspenso no vazio, sem seu passado que ele havia perdido e sem seu futuro que ele ainda não via. Mas a paz e a tranquilidade de Abraão era mantido através da voz de Deus quando dizia: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Gênesis capítulo 15, verso 1. Estas três palavras, não tenha medo, marcam as 3 sessões da jornada abrâmica que serão estudadas nas semanas 6, 7 e 8. Abraão exemplifica a fé e é lembrado nas escrituras abrâmicas como o homem de fé. No Novo Testamento, ele é uma das figuras mais citadas do Antigo Testamento. E nessa 6ª lição, começaremos a entender o porquê. Na lição de amanhã, veremos o chamado de Abraão e como foi sua partida. Que Deus os abençoe e até a próxima.